Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quinto período do curso de Letras Português à Distância do IFES e sejam bem-vindos à disciplina de Produção de Texto e Ensino. Meu nome é André F. de Aguiar, eu sou mestre em Estudos Linguísticos e sou professor do IFES desde o ano de 2012 e também professor do curso de Letras EAD desde 2012 também. Eu comecei ministrando a disciplina de Morfologia. Depois eu comecei a ministrar a disciplina Instrumentos para o Ensino de Língua e Literatura e é com essa disciplina que eu venho trabalhando até então. E esse semestre nós vamos ofertar para vocês uma disciplina que se chama Produção de Texto e Ensino. Uma disciplina que vai configurar pela primeira vez no curso. Ela não tinha nas matrizes curriculares anteriores, então é uma inovação que a gente traz para o curso. E é uma disciplina que eu julgo extremamente importante, porque trabalhar com textos, trabalhar com gêneros, esse é o objetivo da aula de língua portuguesa. Essa é a meta de um professor de português hoje, é ensinar e trabalhar o tempo todo, todas as aulas, com textos diversos, com gêneros textuais o mais diversificado possível. E é isso que essa disciplina vai mostrar pra gente. Como fazer esse trabalho com texto na sala de aula, como fazer o trabalho de produção de texto com os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, Quais são as características do texto, qual a importância de um gênero textual, como é que ele funciona, como é que ele se configura na sociedade, tudo isso a gente vai estudar nessa disciplina. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que nessa disciplina a gente não tem material didático. Vocês não vão receber essas apostilas que vocês recebem nas outras disciplinas, Então é uma disciplina que eu montei com textos que eu já li, com livros que eu tenho, com autores que eu julgo que tem um trabalho interessante nessa área. Então eu separei esses textos, coloquei na sala e nossa disciplina vai se desenvolver de acordo com o que esses textos vão falando, tá? E aí eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês como que eu planejei essa disciplina. E uma coisa que eu vou fazer nessa disciplina, como eu estou fazendo agora, vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo na minha casa. Toda aula, toda semana que a gente tem texto para ler, eu vou gravar uma videoaula e vou colocar na sala sobre aquele texto, para a gente tentar fazer uma aproximação diferente nessa disciplina, dar uma cara diferente para essa disciplina. Então todo texto que vocês, que vai estar lá na plataforma para você ler, você vai ter uma videoaula minha também para a gente junto, a sua leitura com a minha leitura e a gente poder dialogar. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui do que vai ser essa disciplina, como que eu planejei, como é que eu dividi. Eu vou mostrar para vocês aqui agora e para vocês saberem desde o começo como se preparar para essa disciplina, Então tá aqui a apresentação que eu preparei, título da disciplina Produção de Texto e Ensino, meu nome, André F. de Aguiar. E aí eu trago a primeira coisa aqui, a ementa para vocês. Eu vou sumir um pouquinho aqui para a gente poder ler a ementa toda, Então a ementa é produção de textos orais e escritos na escola, os gêneros textuais e sua aplicabilidade, correção de textos na esfera escolar, técnicas de análise e reescrita de textos, ensino da produção de textos, a concepção socio-interacionista da linguagem aplicada ao ensino de produção textual, o livro didático de língua portuguesa e as atividades de produção textual, a sequência didática como ferramenta de ensino da produção de texto. Então, a partir dessa ementa, que está lá na matriz curricular do curso de vocês, que eu planejei o curso todo para vocês, e aí eu dividi esse curso em várias etapas e dividi a avaliação. Eu já aviso que a avaliação não vai ser prova. Como a disciplina é produção de texto e ensino, nada mais justo do que vocês serem avaliados por meio de produções de texto, que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Então, como que eu pensei essa disciplina? Ela vai ser dividida em 8 etapas, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. A primeira etapa é a gente entender quais são as concepções de linguagem e como essas concepções de linguagem implicam o trabalho do professor na sala de aula. Então vocês vão ler aí um textinho que está nesse livro aqui, O Texto na Sala de Aula. É um livro bem antigo, ele é de 1984. Eu li quando eu estava na graduação fazendo letras.
mas é um livro que o conteúdo que está aqui se renova todo ano, porque é um assunto que ele é antigo, mas que a gente não conseguiu vencer as barreiras que esse livro traz para a gente. Então a gente vai ler esse primeiro texto aí, que é Concepções de Linguagem e Ensino de Português, do professor Geraldo, né, que é um professor aposentado da Unicamp, grande publicador de livros, né, e está até hoje. Ele tem um blog dele, tem canal no YouTube, onde ele fala sobre o trabalho com linguagem na escola, com formação de professor, é a área que ele está atuando mais. Então é um texto curtinho, mas que ele mostra pra gente quais são as concepções de linguagem que existem e qual a concepção que a gente tem que adotar para trabalhar com texto na sala de aula. Depois a gente vai estudar os gêneros textuais e entender o que são gêneros e como que esse conceito de gênero está no meu dia a dia e como ele funciona, como ele deve funcionar em sala de aula. E aí, para isso, a gente vai ler um texto que é os gêneros textuais, configuração, dinamicidade e circulação, do professor Marcuski. Né? O professor Marcuski era professor da Universidade Federal de Pernambuco, faleceu, infelizmente também. É um grande estudioso do tema gênero textual no Brasil, da linguística textual também e de gêneros. Tem várias publicações falando sobre gênero textual e é um grande parceiro da gente para quando a gente vai para a sala de aula. Esse texto está nesse livro aqui, que é uma coletânea, né? Gêneros textuais, reflexões de ensino, é uma coletânea de artigos e dentro dele tem esse artigo do Marcuski. Esse artigo é importante que ele mostra para a gente não só o conceito de gênero, mas ele mostra que o gênero é a ferramenta básica de comunicação. O Marcuski diz nesse texto que a gente só consegue viver em sociedade, que a gente só consegue se comunicar porque existem os gêneros textuais. E nós, seres humanos, a gente vai moldando os gêneros de acordo com a nossa necessidade. A gente vai enterrando alguns gêneros, nós vamos criando gêneros novos. É isso que esse texto vai nos ensinar, vai falar com a gente. Então essa é a segunda etapa dessa disciplina, falar de gêneros textuais. Depois a gente avança e vamos ver a questão dos documentos oficiais. A gente tem aí o PCN e a produção de texto. O PCN é um documento norteador para o ensino no Brasil, né? Você tem lá o PCN de todas as disciplinas. É um documento de 1998, né? Já tem 2 décadas, não é isso? É um documento que já tem 20 anos. Agora está sendo publicada aí a Base Nacional Comum Curricular, que é um outro documento oficial que vai falar sobre ensino. Porém, eu não coloquei a base nessa disciplina ainda porque não é um conteúdo, um assunto que está encerrado, ainda está sendo debatido, ainda está sendo adaptada. Cada município, cada estado vai ter que trazer essa base para os seus currículos. Então eu resolvi, e o nosso tempo é curto também nessa disciplina, então eu resolvi não mexer com a Base Nacional Comum Curricular, a tradicional não, que ela é nova, né? Mas a chamada BNCC. Então nós vamos trabalhar com o PCN, que é um documento que já está consolidado, que tem muitos elogios sobre ele, tem muitas críticas também. Então nós vamos estudar essa questão. E aí eu trago um texto também do professor Marcuski, que é a questão do gênero e ensino de língua. Esse texto está em outro livro que eu esqueci na escola. Eu deixei lá no meu armário no IFES, senão eu ia mostrar para vocês também. É um livro em que o Marcuski faz várias considerações sobre o ensino de língua. E nessa parte aí, nesse capítulo, ele fala, na verdade esse texto vai complementar o que a gente leu na semana anterior. A gente entendeu o que é gênero, e nesse capítulo aí o Marcuski é um capítulo de um outro livro. Por isso que às vezes a gente escolher vários textos diferentes para estudar é mais interessante do que você estudar com apostila, com material já todo formatado, né? Então eu busquei um capítulo de um outro livro que vai dizer agora como que a gente usa o gênero na sala de aula e o que o PCN orienta pro uso do gênero textual na sala de aula. Porque um dos grandes avanços que o PCN traz para o ensino de língua portuguesa, ele deixa bem claro logo nas suas primeiras páginas que o objeto de ensino da aula de língua portuguesa é e só pode ser o texto.
Se o professor faz qualquer outra coisa que não seja com texto, ele não está dando aula de português. Então quando você bota lá uma frase no quadro e analisa isso para o PCN, não é aula de português. Se essa frase foi isolada, fora de contexto, isso não é aula de português. É aula de qualquer coisa. Você pede para o aluno pintar no texto substantivo, pintar de amarelo o adjetivo, isso também não é aula de português. Isso é metalinguagem, é outra coisa que a gente está tentando cada vez mais, paulatinamente, deixar de lado nas aulas de língua, né? Então a gente vai estudar o PCN aí, pelo menos esse trecho. Eu já coloquei lá na biblioteca da minha sala o PCN inteiro, né? Eu acho que todo professor tem que ler o PCN, até antes de entrar na sala de aula, para você saber, para você estar mais ou menos orientado, né? A base, eu não li a base toda ainda, eu tenho até a base aqui em algum lugar. Eu posso até mostrar para vocês, mas a base é um calhamaço assim, ó. E ele vem trabalhando questão de competência, habilidade, é outro esquema. Eu preciso estudar a base primeiro para depois falar. Eu não estudei ainda, vou ser sincero com vocês. A próxima etapa, a etapa 4, que é a etapa mais importante da disciplina, a gente vai tratar de produção de texto na escola. E para isso eu separei 3 textos. Por quê? Porque é a parte mais densa, é onde a gente vai ter que entender o que fazer com o texto na sala de aula e o mais importante, o que não fazer com o texto na sala de aula. É nessa parte da disciplina que a gente vai dedicar um pouco mais à leitura e entender o que fazer, o que não fazer com o texto na sala de aula. Então aí eu escolhi 3 textos. Um texto está nesse livro aqui, Aula de Português, deixa eu tirar a mão da frente, da professora Irandé Antunes. A Irandé é a professora da Universidade Estadual do Ceará. Ela também é uma grande publicadora de livros, todos falando sobre ensino de língua. Esse livro aqui, Aula de Português, o que eu vou falar para vocês é uma experiência. Esse livro me ensinou a dar aula de português. Eu li esse livro em 2007. Eu virei outro professor depois que eu li esse livro. Porque ele traz uns conceitos muito interessantes que às vezes a gente ouve, mas que fica solto. E a escrita que ela traz, ela faz a gente amarrar esses fios que estão soltos na cabeça da gente e a gente mudar e revisitar essa prática que a gente tem de sala de aula. Então a gente vai ler um capítulo desse livro, que é esse aqui, Explorando a Escrita na Escola, né? A gente vai estudar esse capítulo. Depois a gente vai pegar um texto que está na internet, desse professor aqui, Rony Pereira. Rony Pereira é professor da Unesp de Araraquara, né? Que é o texto, que é o nome da seção da nossa disciplina, Produção de Texto na Escola. E por último, a gente vai ler esse livro aqui, Produção de Texto, uma atividade social e cognitiva, de Alexandro Silva e Kátia Mello, tá? Esse texto, ele está num livro que está na internet, que é da professora Leal, que é da Universidade Federal de Pernambuco. São vários artigos de alunos dela que falam sobre o ensino de produção de texto. Eu também botei o livro completo, tá lá no finalzinho da sala na biblioteca. Tá esse livro completo, tem vários artigos sobre o ensino de produção de texto. E esse texto eu escolhi ele por quê? Porque ele bate com o que a gente estuda na teoria dos letramentos. Que o gênero, o texto, ele só funciona quando ele é vinculado ou ele é uma prática social. Então é isso que a gente vai estudar nessa parte da disciplina. Então essa partezinha aqui é para a gente entender mesmo qual é o trabalho com o texto em sala de aula, tá? E aí depois dessa parte 4 aqui, a gente vai fazer a primeira avaliação, que depois eu vou explicar para vocês detalhadamente como é que vai ser, tá? Então aí avançando na disciplina, a gente passa para a parte 5, que é uma parte muito importante também. O livro didático de língua portuguesa e a produção de texto. E aí nós vamos ler um artigo que eu achei na internet, da professora Elvira Lopes Nascimento, que é professora da Universidade Estadual de Londrina, que é Gêneros Textuais e Livro Didático da Teoria Prática. Então a gente vai entender, vai estudar como que a teoria do gênero se manifesta dentro do livro didático, no manual do professor, por exemplo, e como que as atividades de produção de texto são elaboradas, se elas são elaboradas de acordo com a teoria, ou se o livro fala uma coisa e faz outra. É isso que a gente vai aprender a analisar nessa parte da disciplina. Até a parte 4 da disciplina, a gente vai usar essas bases para a gente fazer a avaliação 1.
Essa parte 5 da disciplina, a gente vai usar as bases que a gente vai estudar isso nela para fazer a avaliação 2. Então, são duas partes da disciplina que a gente vai utilizar para fazer avaliações. Então, vamos ficar atento a isso. Daqui a pouquinho eu vou explicar. E aí a gente vai estudar essa questão de como que o gênero textual, como que são as atividades de produção de texto dentro do livro didático. E aí a gente passa por uma parte mais prática da oficina, da disciplina. Que aí vão ser 3 vídeos que vocês vão assistir, que são 3 vídeos que eu gravei há alguns anos, que é um trabalho que eu faço de formação de professores em vários municípios aí que eu viajo fazendo esse trabalho. Então, o primeiro é o 6 aí, a sequência didática como ferramenta para as aulas de produção de texto. Então, a gente vai entender o que é a sequência didática, através da teoria dos professores da Universidade de Genebra, o Chunelly e o Dous, né, o que eles pregam sobre a sequência didática e o ensino de produção de texto na escola. Então a gente vai estudar, é uma oficina que vocês vão fazer, vocês vão assistir o vídeo e fazer uma atividade que eu vou propor a partir desse vídeo que vocês vão assistir. Depois, o tópico 7, a gente vai aprender a como corrigir textos dos alunos. E aí essa oficina de correção de textos, também é um vídeo meu que eu gravei, vocês vão assistir, já está lá na sala. É baseada num livro que foi uma tese de doutorado na Unicamp, da professora Eliana Ruiz, que ela estuda e define como que se deve corrigir texto de aluno na escola. Ela define 4 tipos de correção diferentes. E aí a gente vai estudar esses 4 tipos. Eu vou mostrar exemplos de alunos meus, exemplos de correções que eu já fiz baseado nessa metodologia do livro, para vocês aprenderem a fazer também. E o último tópico da disciplina é a reescrita de textos. Qual a importância da reescrita de texto? Por que o aluno tem que ter o direito de reescrever o seu texto? Então a gente vai estudar também. Então esses tópicos da disciplina, o 6, o 7 e o 8, são só vídeos que vocês vão assistir e atividades que vocês vão desenvolver. Por falar em atividade, eu não vou colocar atividade para fazer toda semana não. Se eu não me engano, eu planejei 4 atividades só, que vai ser um fórum. Achei aqui, é um fórum na primeira semana, depois uma resenha do texto do Marcus, vocês vão fazer, um memorial, que eu vou explicar daqui a pouco o que é daqui a pouco, uma sequência didática que vocês vão montar aí no tópico 6, e uma atividade lá sobre o PCN e os gêneros textuais que eu vou colocar na sala. Então vocês só vão fazer 5 atividades, não vai ter uma atividade por semana não. Tá? Então vai ter atividade que vai ser só a leitura e assistir a minha aula, o vídeo que eu vou botar aqui. Essa vai ser a disciplina. Tá? Então esses são os 8 pontos que eu separei para essa disciplina que a gente vai fazer agora. Tá? Então agora eu vou falar com vocês sobre a avaliação. Eu não vou dar prova para vocês e nem seminário. Tá? A avaliação vão ser 2 produções de textos. A primeira avaliação, como está aqui, ó, vai ser uma produção de um memorial, mais uma roda de conversa no polo. O memorial vale 20 pontos e a participação na roda de conversa, de acordo com o tutor presencial, vai valer 10 pontos. Como é que vai funcionar isso? Na terceira semana do curso, mais ou menos, eu vou pedir a vocês para escreverem para mim um memorial. O que vocês vão falar nesse memorial? Vocês vão falar todas as suas lembranças desde o primeiro ano do ensino fundamental até você chegar no ensino médio, né, pegando toda a educação básica. Vocês vão escrever um texto para mim, escrevendo, relatando como são suas memórias das suas aulas de produção de texto. Como é que suas professoras, ao longo de toda a sua vida, pediam para você produzir textos, sobre o que elas falavam, quais são as produções de texto que você lembra, que texto que você escreveu que foi interessante, que teve destaque na escola. Você vai escrever um texto narrando tudo isso, fazendo um memorial. Você vai fazer lá na terceira semana, vai entregar para o tutor e isso vai valer uma nota. Depois que a gente fizer aqui, ó, esse tópico 4, que a gente já estudou bastante teoria sobre a produção de texto, e depois nesse tópico 4 aqui que a gente vai estudar o que fazer, o que não fazer com a produção de texto na escola, você vai pegar de novo, esse memorial seu já foi corrigido pela tutora, ela leu, vai te dar uma nota, vai valer uns pontos lá. Você vai pegar esse memorial de novo e você vai analisar dentro do memorial, você vai reescrever, você vai gerar
um novo texto. Você vai pegar todas essas práticas que as suas professoras tiveram de produção de texto com você ao longo da sua vida, e você vai pegar essas teorias que a gente estudou durante a disciplina e vai analisar, vai contestar ou vai afirmar, dizer que foi bom, que está de acordo, né? Então, o que suas professoras fizeram sobre produção de texto, que você, a partir dos estudos que você teve nessa disciplina, você vai enxertar naquele texto que você já escreveu, o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado, o que foi muito bom, o que foi muito ruim, como que ela deveria ter feito. Então, vamos supor que quando eu estava lá no quinto ano, a professora botou uma foto no quadro e mandou a gente escrever uma história sobre aquela foto. Então essa é uma lembrança minha de produção de texto, de aula de produção de texto. Então eu já botei essa minha lembrança, eu contei isso tudo no meu memorial. Quando eu tiver que revisitar o meu memorial, que eu vou reescrevê-lo para virar avaliação, eu vou pegar as teorias que eu estudei e vou criticar essa proposta de produção de texto da professora. Então eu vou botar lá, segundo Irandé Antunes, no livro Aula de Português, essa proposta feita pela professora de colocar uma figura no quadro e simplesmente mandar que eu narrasse uma história, não está de acordo com o que prega o ensino de produção de texto na escola, por causa disso. Então essa primeira avaliação vai ser você pegar esse memorial que você já escreveu e fazer uma reescrita dele, enxertando ali dentro daquele seu texto as teorias que a gente estudou nessas semanas do curso até o dia da avaliação. Beleza, você fez esse texto, você vai postar, que o tutor vai corrigir, o tutor à distância vai corrigir, vai valer 20 pontos. Depois, no dia da avaliação, que está marcada no polo, todos vocês vão para o polo junto com o tutor presencial de vocês e vão sentar em roda e cada um vai ter de 8 a 10 minutos para narrar esse memorial, contar um para o outro como é que foram as experiências de produção de texto de vocês. Então um vai ouvir a história do outro, aí você vai dizer sobre essas práticas que você teve, quais que você contestou, quais que você achou interessante. E aí essa roda de conversa toda que acontece presencialmente no polo, que é uma complementação do texto que vocês já escreveram, vai valer 10 pontos, tá? Essa primeira avaliação é individual. A segunda avaliação, ela pode ser feita até em trio, 3 pessoas. Como eu disse para vocês, essa avaliação vai vir a partir desse tópico 5, o livro didático de língua portuguesa e a produção de texto. A partir desse tópico, vocês vão produzir para mim um ensaio, uma espécie de artigo. Depois eu vou explicar detalhadamente como que se produz esse ensaio, como que se produz esse artigo. Mesmo porque vocês já precisam aquecer, porque lá no 8º período, para ser aprovado no curso, vocês vão ter que entregar um artigo. Vocês vão produzir um artigo e entregar como se fosse um TCC, mais ou menos assim, resumindo. Então a gente já vai ensaiando e de repente esse artigo que você produz agora comigo pode servir lá no final do curso para você. Você pode dar uma ampliada nele de acordo com quem vai te orientar, tá? Então é uma produção de um ensaio ou de um artigo em trio. O que vai ser esse ensaio? A partir dos estudos que a gente fez sobre o livro didático de língua portuguesa e o ensino de língua de produção de texto, de gênero textual, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um livro didático, o que você quiser, o que você achar mais fácil, que seja novo agora, não é pegar um livro lá da década de 80, não, eu quero um livro didático, esses livros terão que estar sendo usados nas escolas, hoje. Desse livro que você escolheu, vamos supor que você escolheu um livro lá do 9º ano, do ensino fundamental. Você vai folhear esse livro, e dentro desse livro você vai escolher uma parte que seja uma parte de proposta de produção de texto. Então eu peguei lá meu livro didático, olhei o capítulo 2, tem lá uma proposta de ensinar notícia, por exemplo. Então vai ter lá ensinando o gênero e o autor do livro vai propor como que o aluno vai produzir uma notícia, por exemplo. Então vocês vão pegar um livro, dentro desse livro vocês vão selecionar uma parte do livro que fala sobre gênero e produção, a proposta de produção de texto do livro. O que vocês vão fazer com essa proposta? Vocês vão fazer uma análise dessa proposta baseada em tudo que a gente estudou na disciplina. Então vocês vão pegar essa proposta do livro didático e vão fazer uma análise dela.
Vão dizer, ah, tá muito boa, ó, tem falha aqui, tem falha ali, tem falha aqui, ou não, o autor foi muito bem nessa parte, e aí tudo isso usando uma linguagem que é uma linguagem própria de um artigo. Depois eu vou passar para vocês direitinho o que eu quero, né? O artigo vocês vão, por exemplo, contextualizar o livro, dizer qual é o livro, quem é o autor, de qual editora, analisar o material, o manual do professor, que vem no livro didático, que concepção de linguagem esse livro usa, né? O autor vai deixar claro lá qual é a teoria do gênero textual que ele está usando, né? Aí você vai pegar também a proposta de produção de texto e vai analisar, vai olhar lá como que o autor usou o gênero, se ele propõe, como que ele propõe a produção de texto, se ele propõe a reescrita do texto, né? Se ele tem uma proposta de circulação, tudo isso a gente vai estar estudando ao longo do texto, e tudo que a gente estudou na disciplina vocês vão ter que colocar nesse artigo, nesse ensaio aí, tá? E aí vocês vão criticar, vocês vão fazer uma crítica ou avaliar positivamente o trabalho do autor do livro. Então é escrever um artigo sobre isso, né? Eu coloquei um artigo ali na disciplina, e lá na biblioteca eu acho que eu coloquei mais uns 5 artigos diferentes que faz todos os autores fazem esse mesmo tipo de trabalho de analisar livro didático. E a gente vai usar esses artigos como base, e ao longo da disciplina eu vou preparando vocês melhor para isso. Então essa é a disciplina de produção de texto e ensino, isso é o que eu planejei, tá? Eu espero não mudar nada, mas se precisar mudar, se eu achar um texto mais interessante, se eu perceber uma outra abordagem, pode ser que mude essa configuração. Expliquei as 2 avaliações para vocês, né? Então não vamos ter prova, vai ser essa avaliação um pouco diferente, talvez até do que vocês estão acostumados. Eu espero que seja uma disciplina de muita interação, de muito aprendizado, tá? Espero que vocês leiam os textos. Não tem como você fazer um curso à distância sem ler. Não tem como você ser um professor de língua portuguesa que não lê. Então a leitura, gostando ou não gostando de ler, ela é fundamental e obrigatória. Tem que ler. Então leiam os textos que eu disponibilizei. Assistam as aulas que eu vou postar, tá? E aí qualquer coisa coloca lá no fórum de dúvida. Eu vou tentar ao longo da disciplina, eu estou tentando me esquematizar aqui, e vou conversar com vocês a possibilidade de a gente fazer uma live, né, da gente tentar uma conversa um pouco mais simultânea. Eu vou tentar fazer isso ao longo da disciplina. No mais, eu espero que seja que todos nós, né, tanto eu quanto vocês, nós tenhamos muito aprendizado e que a gente chegue bem no final dessa disciplina, tá certo? Um abraço para todo mundo, prazerzão e vamos lá, vamos para frente. Tchau.